Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, nós temos o registro da maior tragédia acontecida na história. Hoje à noite eu tenho 2 missionários aqui presentes que estão acostumados a lidar com situações de catástrofes. Eu tenho dificuldade com essa palavra, com acidentes climáticos e coisas semelhantes. Já viram muitas tragédias, mas certamente esta que nós vamos ler hoje à noite é aquela que eu reputo a maior tragédia da história. Há pouco nós vivemos uma tragédia climática no Rio Grande do Sul, considerada a maior tragédia climática daquele estado. Mas por maior que tenha sido, nada supera esta. Porque na tragédia que ocorreu no sul do Brasil, milhares de pessoas foram atingidas, perderam casas, familiares, animais, bens materiais. Mas está circunscrito aquele tipo e aquele número de pessoas. A tragédia da qual nós vamos olhar hoje à noite, ela envolve a toda a humanidade. Ela nos alcança e alcançará ainda as gerações seguintes. Gênesis 3, verso 1 em diante, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem à mulher que me deste por esposa: Ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz a filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles
para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e ao refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore. Que Deus abençoe a sua palavra. Você acredita nesta passagem? Você crê que esta é a palavra de Deus? É importante, antes de considerarmos esse texto, que você deposite toda a sua credulidade nesta palavra. A teologia liberal hoje diz que o que nós estamos lendo aqui é uma mitologia, que isso aqui não é real, que Adão e Eva nunca existiram, e quando se afirma isso, se coloca abaixo toda a nossa fé na obra da redenção. Se Adão e Eva não existiram, não houve queda. Se não houve queda, não houve pecado. E se não houve pecado, o que Cristo fez na cruz foi absolutamente desnecessário. Mas esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, quando nós nos propomos a meditar na Tua palavra. Concede-nos o privilégio de ouvirmos a Tua voz, porque nós necessitamos disto. Eu te suplico esta bênção no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Por favor, tome assento. O texto que nós lemos descreve aquilo que na teologia nós chamamos de a queda. E essa queda, ela é tão importante e ao mesmo tempo tão trágica, porque ela nos envolve a todos. O apóstolo Paulo, em Romanos 3, 23, retratando aquilo que aconteceu no Éden, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A tragédia acontecida no Éden, ela envolve a você e a mim, por isso ela é considerada a maior tragédia de toda a história. Aqueles que já existiram, aqueles que existem agora e aqueles que ainda haverão de existir, estarão sempre implicados nesta palavra. O que nós precisamos olhar no texto de hoje? Primeiro, olhar a relevância desta passagem. Esta passagem ela é importante demais. Sem Gênesis 3, nós não temos como compreender a mensagem da Bíblia. Por que o homem ele é como ele é? Por que que a gente morre? Por que que existe sofrimento no mundo? Por que existe enfermidade? Por que que a gente tem que passar por um hospital e por um cemitério? Por que que os consultórios estão cheios? Por que as pessoas precisam tomar remédio para poder dormir? Por que existe tanta angústia no coração do homem? Por que que o homem nasce com uma necessidade de conhecer a Deus? Nós não teríamos como responder a perguntas como esta sem Gênesis 3. Não teríamos como entender a razão da encarnação de Jesus Cristo, Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade Divina, ter deixado os páramos celestiais e vestir pele humana. Nós não teríamos como compreender a obra redentiva de Jesus na cruz do Calvário, nem a sua ressurreição sem Gênesis 3. Esta passagem ela é fundamental nas Escrituras, porque é a partir dela que nós vamos compreender toda a completude da história e, sobretudo, a própria Bíblia. Segundo lugar, a gente precisa entender que estamos diante de um relato bastante antipático. Muitas pessoas não querem ouvir sobre pecado. Aliás, alguns pregadores estão se notabilizando em nossa época exatamente pela afirmação de que eles não falam sobre pecado.
Existem igrejas populares hoje no Brasil e no mundo que estão se tornando grandes e megas igrejas, exatamente pela certeza que as pessoas têm ao frequentá-la de que nunca serão confrontados com o pecado. O pecado é um assunto tão antipático que o teólogo alemão chamado Moser, ao escrever um livro sobre a questão do pecado, dedicou um capítulo para explicar como falar de pecado nos nossos dias. Dentro da ideia de que as pessoas não querem ouvir sobre pecado, as pessoas não querem ser confrontadas em relação a ele. Mas gostando você ou não de ouvir sobre o pecado, a Bíblia trata sobre ele e nós não podemos ignorá-lo. O que nós precisamos olhar nesta passagem, e eu prometo que vou ser o mais objetivo possível. Primeiro precisamos olhar para o instrumento da queda. Gênesis 3 começa dizendo assim, mas a serpente. Note que existe uma conjunção ali, fazendo a ligação entre aquilo que está antes e aquilo que vem depois. Porque você sabe que até Gênesis capítulo 2, as coisas estavam indo muito bem. Deus havia certificado toda a obra da criação, dizendo, e viu Deus que tudo era muito bom. Deus havia criado o mundo perfeito. Deus havia colocado os seres que ele havia criado em um cosmos perfeito. Mas começa Gênesis 3 com essa conjunção adversativa. Mas a serpente, indicando que alguma coisa ou alguém penetrou o jardim perfeito de Deus e colocou em desordem aquilo que ali estava. A serpente se introduziu no jardim. E note que a serpente aqui é uma personificação do próprio Satanás, que caiu neste mundo e desde então tenta levar a criatura humana ao pecado e à destruição final. E diz a Bíblia que essa serpente era o mais astuto de todos os animais. Meus alunos sempre perguntam se o diabo era a serpente ou se a serpente estava sendo usada por Satanás. Obviamente, a serpente, diz o texto, era um dos animais que Deus havia criado. Mas por ter sido usada pelo Satanás, essa serpente também receberá as consequências da sua maldade. Então, a primeira coisa que você precisa olhar comigo é para o instrumento que vai ser usado. E note que Satanás, ele continua agindo da mesma forma. Ele age através de instrumentos. Ele age através dos seus agentes. E age muitas vezes fazendo uso de disfarces. Porque a serpente estava lá. A mulher já devia ter visto aquele animal selvático andando ali calmamente no jardim. Mas Satanás não se apresenta como Satanás. Ele vai se disfarçar, ele vai usar um disfarce para começar a inocular o seu veneno. O apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos ter cuidado com Satanás, porque disse que ele é capaz de transfigurar-se e disfarçar-se até em um anjo de luz. E diz que assim pode enganar inclusive aos escolhidos de Deus. O diabo nunca vai se apresentar a você dizendo eu sou o diabo. Ele sempre vai se apresentar usando algum tipo de disfarce para quebrar a sua resistência, para quebrar sua atenção. Você pode pensar que nunca cruzou com ele, que nunca conversou com ele, mas pode ter certeza, ele já cruzou o seu caminho muitas vezes. Ele já usou muitos agentes para levar você à queda. Porque ele não se apresentou como diabo, ele se apresentou através de algum artifício para enganar você. E aqui uma palavra, porque há muitas pessoas hoje que dizem que não acreditam na existência do diabo. E eu posso lhe garantir que você não pode crer na existência de Jesus se você nega a existência do diabo. Porque a pessoa que mais clareza trouxe sobre a pessoa de Satanás foi o Senhor Jesus Cristo. Foi quem mais tratou sobre ele e levantou o pano para nós reconhecermos quem de fato ele é.
Se você crê em Jesus Cristo, significa que você vai crer na existência deste ser maligno. A segunda coisa que você deve olhar comigo é para o diálogo da queda. Porque diz a Bíblia que este animal começou a entabular uma conversa com Eva. E note que um dos conselhos de Lutero é que você nunca inicie uma conversa com o diabo. E Lutero disse o porquê você não pode conversar com ele. Lutero disse: ele tem mais de 5.000 anos de experiência. Ele é esperto, ele é vezeiro, ele tem argumentos. Quando o diabo começou aquele diálogo com a mulher através da serpente, ela deveria ter encerrado a conversa, interrompido a conversa, mas ela começou a alimentar aquele assunto. Muita gente cai hoje pela mesma maneira, cai hoje pelo mesmo motivo. Em vez de interromper os diálogos que são motivados pelo diabo, muitas vezes alimentam esse tipo de conversa e depois não entendem porque caíram fragorosamente e caíram também moralmente. Nunca entabule uma conversa com ele. E você reconhecerá quando é ele. Você saberá quando é ele. Porque via de regra, ele vai sempre lançar dúvida em relação à palavra de Deus. Deus havia dado ordem aos nossos primeiros pais, mais precisamente a Adão, porque ele era o líder e ele era o regente da criação de Deus. Ele era o mordomo que Deus havia encomendado à administração da criação. Mas Eva certamente conhecia os termos da conversa que Deus tivera com Adão. E o diabo então se apresenta a ela por meio da serpente perguntando: é assim que Deus disse? O diabo sabia muito bem o que Deus havia dito, mas o diabo sabe que é muito mais eficaz quando se lança dúvida sobre a palavra de Deus. Observe que quando Jesus está no deserto e o diabo se apresenta para tentá-lo, a primeira coisa que o diabo faz é lançar dúvida. Se tu és o Filho de Deus. Ora, o diabo não sabia que Jesus era o Filho de Deus, é certo que sabia. Mas ele tenta lançar dúvidas sobre a filiação do Filho de Deus. O diabo também faz assim com você, você não sabia? Quando o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, de que nós temos que levantar o escudo da fé para apagarmos os dardos inflamados do maligno. Os dardos do maligno nada mais são do que dúvidas. Você está doente? Ele lança uma flecha, um dardo inflamado, dizendo assim: mas você não é crente? Onde que está Deus? Não foi assim com Jó? Ele também não foi questionado. Onde que está Deus no seu sofrimento? De que te vale a integridade? Não foi assim com Asaf no Salmo 73? De que me vale lavar as mãos na inocência? Se eu vejo o ímpio prosperando e eu estou aqui sofrendo? Dúvidas, e muitas dúvidas. E o diabo muitas vezes lança esses dardos. É por isso que você, crente em Jesus Cristo, quando esses dardos são lançados que questionam a sua vinculação com Deus, a sua filiação com Ele, você deve levantar imediatamente o seu escudo da fé, porque é com Ele que você apaga os dardos inflamados do maligno. Mas Eva não teve esse cuidado. Aliás, ela não teve cuidado algum com a palavra de Deus. Satanás perguntou: o que foi que Deus disse? Ela disse: olha, Deus disse que a gente pode comer de toda a árvore do jardim. Note que a mulher está omitindo uma palavra. No primeiro momento, ela omite uma palavra, porque Deus não disse apenas que podiam comer de toda a árvore. Deus disse: vocês podem comer livremente. Depois ela vai mudar a ordem em que estão as árvores. Deus disse que nós não podemos comer da árvore que está no meio do jardim. No meio do jardim está a árvore da vida e não a árvore da ciência do bem e do mal. Ela muda a posição e depois faz um acréscimo.
Deus disse que a gente não pode comer nem tocar. Deus não havia dito nada sobre tocar. Quando você não tem cuidado com a palavra de Deus, quando você não tem cuidado de guardar a palavra de Deus, de recitar a palavra de Deus, de levar a palavra de Deus a sério, você é um forte candidato a sofrer uma queda moral e uma queda espiritual. Você nunca é tão forte quando você confessa a palavra de Deus pela fé e não se move dela 1 milímetro. Tenha cuidado com o diálogo, porque esse diálogo fragorosamente vai levar você à destruição. Terceiro lugar, o olhar da queda. Porque diz a palavra de Deus no verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu ao seu marido. Isso é o que nós chamamos de os degraus da queda. Olha para mim, por favor, ninguém cai de uma única maneira ou de um único momento. Nós gostamos de pensar em pecado como um acidente que aconteceu de repente, algo fortuito, inesperado, mas a verdade é que a Bíblia sempre trabalha a ideia do pecado como degraus que você desce ou sobe, são estágios que você permite viver. Quando Tiago vai tratar sobre a questão do pecado, ele vai usar essa mesma sequência lógica do livro do Gênesis. Ele disse que pecado começa através dos olhos, aquilo que nós chamamos concupiscência dos olhos. Primeiro você olha, e a mulher olhou para aquele fruto sempre esteve lá. Era parte da criação de Deus, perfeita criação de Deus, sempre esteve lá. Mas porque ela começou a entabular uma conversa com Satanás, aquele fruto que sempre esteve lá e que nunca lhe despertou atenção, parece que naquele dia foi ressaltada a beleza dele. Ela olhou, ela viu, e viu que era boa para se comer. A partir daí começa uma elaboração mental, porque diz a Bíblia que agora não é apenas o que ela viu, mas aquilo que ela pensa, porque era a árvore desejável para dar entendimento. Existe toda uma elaboração mental naquele que peca, até que o pecado é finalmente consumado. Ela comeu e deu para o seu marido. Note que existe um processo. Tiago retrata o pecado como um processo de uma gravidez. Começa pelo desejo, o desejo é alimentado na mente, pela formulação, pelos planejamentos que são feitos até o momento em que o pecado é consumado. E diz Tiago que uma vez consumado, o pecado gera morte. O que você tem que fazer? Você tem que eliminar o estágio, já no estágio inicial. O problema é que a gente olha e continua olhando, e permite que aquilo entre, se introjete na mente, e então começa o processo da gestação do pecado até que ele venha à luz. Se existe um aborto que é aceitável, é exatamente esse processo de gravidez precisa ser interrompido. Em quarto lugar, nós temos que olhar aqui a conivência da queda. Muitas vezes, quando a gente fala sobre a queda, imaginamos que Eva estava só quando a serpente dialogou com ela. Até se faz a pergunta: onde estava Adão no momento em que Eva foi tentada? O texto hebraico permite construir a ideia de que Adão estava exatamente do lado dela. Porque diz a Bíblia que ela comeu e deu ao seu marido. Ele está do lado dela, mas ele não tem forças para resistir. Ele está do lado dela, mas não tem forças para se posicionar. Ele está do lado dela, mas não tem forças para advertir do perigo. Isso é o que nós chamamos de conivência. E aqui uma palavra: para convencer a mulher, Satanás precisou usar muitos artifícios.
precisou elaborar toda uma conversa. No caso do homem não foi necessário conversa alguma. Ela comeu, deu a ele e ele comeu. Veja a persuasão que uma mulher tem na vida de um homem. Os homens deveriam ser muito mais espertos do que são. Porque, como diz minha esposa, todo homem cai que nem um patinho. Essa é a expressão dela. Cobrem dela. A mulher tem essa capacidade. É uma capacidade extraordinária. Às vezes mulheres dizem assim, meu marido não quer vir. Eu falo, se você usar um pouquinho a capacidade que você tem, você consegue trazê-lo. Difícil para um homem convencer uma mulher, mas uma mulher convencer um homem é muito mais fácil. Agora ela pode usar isso para o bem e ela pode usar isso para o mal. Então saiba usar essa capacidade que Deus colocou nas suas mãos. Em quinto lugar, a vergonha da queda. Diz a Bíblia, versículo 7, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Homem e mulher sempre estiveram nus no jardim. E a nudez nunca foi um problema para eles. Nunca gerou nenhum constrangimento ou vergonha para eles. Mas a partir do momento em que eles comeram, eles sentiram vergonha. Aqui está o poder devastador do pecado. O pecado não afetou apenas a nossa relação com Deus. O pecado também afetou a nossa vida. O homem passa a conhecer a partir deste momento uma coisa chamada culpa, vergonha. Seu mundo interior foi desestabilizado a partir daquele pecado original. Por que sofremos angústias? Por que sofremos com a culpa? Porque precisamos de remédio? Porque precisamos estabilizar as emoções? Tudo isso tem a ver com aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Viviam bem, harmonicamente, mas quando pecaram, diz a Bíblia que os olhos se abriram, e se abriram porque o coração estava cheio de maldade, e a partir de então veio a vergonha. A vergonha e a culpa são frutos decisivamente vindos do pecado. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas, fizeram cintas para si. Aqui o homem começa a agir, tomando providências que ele acha que pode tomar por si mesmo para resolver o seu problema, quando somente Deus tem essa capacidade. Esse é o quinto ponto. Vamos ao sexto ponto. O confronto da queda. Homem e mulher pecam no jardim e Deus vai ao encontro deles. Deus vai chamar pelo homem. Eu vejo nisso um traço da misericórdia de Deus. Porque o homem peca e é Deus que toma a iniciativa de ir ao encontro dele. A voz de Deus se faz ouvir no jardim. Adão, ou Adã, como está no original, onde estás? Deus não pergunta porque não sabe onde o homem está. Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus, ele é onisciente. Quando Deus pergunta onde o homem está, não é porque não saiba a resposta. É exatamente para que o homem considere o que ele havia feito. E note que ao ouvir a voz de Deus, homem e mulher fogem da presença de Deus. O pecado faz isso. O homem nunca vai sair à procura de Deus. Você nunca vai buscar a presença de Deus, assim como um ladrão nunca vai procurar a autoridade policial. Aquele que comete crime, ele quer fugir. Exatamente o que fazem os nossos primeiros pais. Você pergunta assim, quando o seu filho erra, faz uma peraltice, e ele, assustado, se esconde. Você pergunta, quem ensinou isso para ele? Ninguém ensinou, isso é inato.
Isso veio através de Adão e Eva. Você e eu somos assim. Nós não gostamos do confronto, nós fugimos do confronto, porque queremos nos esconder daquilo que fizemos, de errado e de mal. Eles se esconderam, mas Deus foi ao encontro deles. Esse texto da Bíblia prova que é absolutamente tolo você pensar que pode fugir de Deus. No Salmo 139, o salmista disse: ainda que eu tomasse as asas da alva, ainda que eu penetrasse nas profundezas dos mares, ainda ali a tua mão me alcançaria. Não existe lugar para onde você possa fugir de Deus. Aliás, o Salmo 139 é um dos salmos mais confortadores e ao mesmo tempo é um dos salmos mais aterradores. Porque diz o Salmo que não existe lugar para onde você possa ir que Deus não vá te alcançar. Onde estás? E aí o homem responde: ouvi a tua voz, e porque estava nu, me escondi. E então Deus faz algumas perguntas retóricas. Pergunta retórica, você sabe o que é? Não demanda resposta. Quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou? A resposta estava diante da face. Comeste tu da árvore de que eu falei para que você não comesse. Eles tinham comido. Deus vai confrontar, porque Deus confronta em amor. O confronto de Deus é para levar o homem a considerar aquilo que ele havia feito de mal. Jesus, durante o seu ministério, o seu ensino, fez uso desse método. Quando alguém lhe fazia uma pergunta, ele respondia com outra pergunta, porque esse é um método de levar o aluno à compreensão daquilo que está diante dele. Ponto seguinte: a responsabilidade da queda. Aqui nós temos algo que conhecemos bem: a chamada transferência de responsabilidade. Verso 11: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Eu comi, mas eu não sou culpado. Quem é culpado? O Senhor é culpado, porque foi o Senhor que me deu esta mulher. Eu não pedi. Aliás, eu estava dormindo. Aí eu acordei, estava lá essa mulher. E foi ela que me deu do fruto e eu comi. Eu não sou responsável pelo meu pecado. O Senhor é culpado e ela também. Deus então se volta para a mulher. O que diz a mulher? Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Quem é culpado? A serpente. Nem homem nem mulher são culpados do seu pecado. Ainda hoje as pessoas fazem assim. É muito mais fácil a gente transferir a culpa e a responsabilidade para os outros, que não para nós. Mas esse não é o melhor caminho para se lidar com o pecado. Hoje eu dei aula para os meus alunos a respeito de um personagem da Bíblia chamado Davi. Davi pode ter cometido um erro muito grande em sua vida, mas há uma virtude que faz dele o homem segundo o coração de Deus. É que quando confrontado pelo pecado, ele disse: eu pequei. Ele não transferiu a culpa, e o que seria muito mais simples para ele fazer. Você está aqui, você é um pecador. Todos nós somos pecadores, embora muitos aqui neste auditório já pecadores redimidos. Mas a melhor forma para você lidar com o pecado é confessar o seu pecado, admitir o seu pecado, porque não existe outra maneira de ser salvo senão através dela.
Então aqui está aquilo que você não pode fazer: transferir uma responsabilidade que é sua. Olhemos um pouco mais as consequências da queda. E quando a gente olha para as consequências da queda, você precisa entender uma coisa muito importante. Pecado é algo muito sério. Pecado é maligníssimo. Pecado é tão maligno que foi por causa do pecado que Jesus morreu na cruz do Calvário. Você deveria ter medo do pecado. Deveria ter horror do pecado. E pecado sempre vai gerar consequências. E aqui eu posso apontar 4. Primeira consequência em relação à serpente. Primeira palavra que o Senhor vai dirigir como consequência do pecado é exatamente a serpente. Verso 14. Então disse o Senhor Deus à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Os estudiosos acreditam que as serpentes andavam em pé. Aliás, não faria nenhum sentido esse tipo de maldição de ter que rastejar sobre o chão se já rastejasse antes. É um castigo. Vai comer o pó todos os dias da tua vida. Quando você vê uma cobra se rastejando sobre a terra, você sabe que está diante de uma palavra que o Criador deu a ela. Mas nesse mesmo espaço em que fala a serpente, fala também ao ser que está por trás da serpente. E é aqui que esse texto da Bíblia traz um rasgo de esperança para nós. Porque a partir da palavra que o Senhor dirige à serpente, Ele vai dirigir uma palavra ao ser que usou a serpente. E vai nos dar a primeira promessa de redenção. A primeira promessa da Bíblia está exatamente em Gênesis 3,15. O Senhor promete que vai nascer o filho da mulher, que vai ter o calcanhar ferido pela serpente, mas que com o seu calcanhar vai esmagar a cabeça da serpente. É óbvio que o Filho de Deus teve o seu calcanhar ferido quando estava na cruz, mas foi na mesma cruz que Jesus pisou sobre a cabeça da serpente. Aqui está uma palavra para Satanás. Vai chegar um momento em que você vai ser esmagado, em que o seu fim será decretado. Aqui tem uma palavra de esperança e de segurança para nós os crentes. A segunda palavra, o Senhor vai dirigir a mulher. Vai dizer para ela que por causa do seu pecado, porque ela deu ouvidos à serpente, ela agora terá o seu desejo subordinado ao seu marido. Note que a mulher seria submissa ao marido. Seria natural. Ele era o líder, ele foi o primeiro ser criado. Deus colocou ele como regente da criação. Mas Deus sabe que agora com o pecado e com a rebeldia no coração, a mulher, ela lutaria contra a liderança do seu marido, e aquilo que seria natural agora é imposto. E isso não muda com o fato da mulher ser crente. Existem grupos feministas na internet, e feminismo, da forma como está lá, é uma demonstração maligna, porque vai contra os princípios do Criador. O movimento feminista diz que com a obra da graça, a lei foi encerrada. Se a lei foi encerrada, a mulher não deve mais obediência a seu marido. Mas isso é um engano, é falacioso, porque na mesma palavra Deus vai dizer à mulher que o seu desejo será para o seu marido, e agora a sua gravidez será marcada pela dor. Eu pergunto, as mulheres hoje quando dão à luz continuam sentindo dor? Continua. Eu não quis sentir dor porque eu fiz cesariana, mas depois da cesariana você sentiu dor?
Você nunca vai conseguir vencer a questão da dor. Se a dor continua vigorando, a primeira palavra com relação à liderança do marido também continua vigorando. Uma coisa não pode anular outra. A terceira palavra de Deus é o homem. Deus vai dizer, porque deste ouvidos à voz da tua mulher. E é porque ele deu ouvidos à voz dela que ele vai receber o seu castigo. Existe uma hora em que o marido deve ouvir sua esposa, mas existe uma hora em que ele não deve ouvi-la. Também é preciso dizer que tem uma hora que ela também não deve ouvi-lo. Que hora é essa? Quando a palavra da mulher é contrária à palavra de Deus, quando a palavra do marido é contrária à palavra de Deus, nessa hora não se deve ouvir nem a voz de um, nem a voz do outro. Porque a nossa obediência primeira é a Deus. Mas ele deu ouvidos, comeu do fruto. E Deus vai dizer assim para ele, agora maldita é a terra por tua causa. Tem gente que pergunta assim, de onde vem esses desastres climáticos? Seca de um lado, enchente do outro, tanto sofrimento no mundo. Você quer saber de onde vem isso? Vem do pecado. Porque o cosmos, a criação perfeita de Deus, foi colocada em desordem, porque agora, diz o apóstolo Paulo, ela está gemendo debaixo da maldição sobre a qual ela foi colocada. A criação está gemendo, e diz o apóstolo Paulo que não foi uma escolha dela, ela foi submetida a isso. E a Bíblia diz que Deus amaldiçoou toda a obra da criação por causa da desobediência dos nossos primeiros pais. A desordem no mundo decorre disso. E vai dizer para o homem, agora do suor do teu rosto comerás teu pão. O homem ia trabalhar antes do pecado? Teria trabalho antes do pecado? Teria. Só que o trabalho antes era algo prazeroso, gostoso. E agora o trabalho é uma coisa penosa. Você tem que pegar trem, tem que pegar ônibus, tem que encarar o patrão, que às vezes não é muito bom. Chega cansado, vai cansado, e mais uma semana. Do suor do teu rosto vais comer o teu pão. Consequências do pecado. Mas existe algumas consequências que são dadas a ambos. Agora, por causa do pecado, nós vamos experimentar a morte. Tu és pó, e ao pó tornarás. A morte entrou na nossa existência como consequência do pecado. E a mais dura de todas as consequências, o afastamento de Deus. Diz a palavra que o homem e a mulher foram postos para fora do jardim do Éden. Perderam aquilo que eles tinham de mais precioso, a comunhão com Deus. Tenta imaginar essa cena. Todos os dias, viração do dia, finalzinho do dia, Deus comparecendo, conversando, perguntando como foi o dia. E agora, não apenas não tem mais conversa, como não tem mais a presença de Deus, foram lançados fora. Pecado sempre gera consequências. E algumas são trágicas. E eu vou terminar. Vou terminar com aquilo que é o mais bonito de toda a história. A providência da queda. Diz a Bíblia que quando o homem e mulher pecam, fazem para si aventais. Note que o homem, na sua soberba, acha que pode fazer alguma coisa para resolver o problema do seu pecado. O homem inventa religiões, o homem inventa sacrifícios, o homem cria ídolos e se põe diante deles. O homem faz obra de caridade, achando que se fizer coisas boas ele vai alcançar o mérito e ele então vai ser salvo. O homem tentando fazer o caminho por si mesmo. Mas essa história da Bíblia prova que todas as coisas que a gente faz, elas são imperfeitas. Eles fizeram aventais de folhas para tapar a vergonha.
Mas Deus rejeitou aquilo que eles fizeram. E então sacrificou um animal no jardim do Éden. O primeiro inocente que morreu pelo culpado. Sangue foi derramado no jardim do Éden. E com as peles daquele animal, então foram cobertas as vergonhas do homem e da mulher. É óbvio que aquele sacrifício feito no jardim do Éden era uma prefiguração daquilo que aconteceria futuramente no Calvário. Deus está dizendo para você, qualquer coisa que você faça será imperfeita e incompleta. Ninguém aqui será salvo por religião ou por fazer boas obras. Nós só seremos salvos se confiarmos no sangue precioso de Jesus e no substituto que Ele providenciou para morrer em nosso lugar, o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode cobrir a nudez espiritual em que cada pessoa se encontra. Por isso, essa história, que é a história mais trágica da Bíblia, é também uma história que ensina sobre um Deus que toma toda a providência necessária para que você não morra no pecado e não pereça na eternidade. Billy Graham conta de um jovem atleta americano, nadador e medalhista, convidado por uma família para jantar numa determinada noite depois de uma competição em que ele havia sido vitorioso. Como naquela casa onde ele estava jantando havia uma piscina olímpica, depois de jantar e de conversar em um longo tempo, o jovem perguntou: eu posso usar a piscina de vocês para treinar essa noite sem nenhum problema? Então ele deixou o recinto daquela casa, subiu ao trampolim numa noite de lua enluarada, e ele então abre os seus braços para lançar-se lá de cima para dentro da piscina, e quando ele abre os braços e ele olha para dentro da piscina, ele vê a imagem de uma cruz. Abriu os braços novamente, olhou para o centro da piscina lá de cima, viu lá embaixo, viu a imagem de uma cruz. Achou aquilo tão curioso, desceu e foi olhar a piscina. E para sua surpresa, a piscina estava vazia. Aí então ele escreveu sobre isso dizendo: eu fui salvo pela cruz. Todos nós aqui fomos salvos pela cruz, porque Deus já providenciou um substituto. Nós pecamos e não existe justificativa para o nosso pecado. Nós já tentamos lidar com o nosso pecado de inúmeras formas, mas todas as formas que a gente usa são absolutamente ineficazes. Só Deus tem um método e o remédio para o seu pecado: o sangue de Jesus Cristo. Deus fez isso lá no passado, sacrificou o animal, derramou seu sangue e cobriu as vergonhas de Adão e Eva. Tempos depois veio o Filho de Deus, e aí então, encarnando essa verdade que fora prometida no Éden, derramou seu sangue na cruz do Calvário. E agora diz o apóstolo João que no seu sangue nós temos todos os nossos pecados perdoados e nós somos purificados de toda a iniquidade. A igreja, por favor, cada um feche seus olhos. Eu quero orar com vocês. Eu não sei se você gosta de ouvir sobre pecado, mas você precisa ouvir sobre o pecado. Porque é o pecado que vai arrastar a humanidade para o inferno, para longe de Deus. Não só Satanás é real, como o inferno também o é. E só existe uma forma de você escapar da condenação eterna: é confiar no substituto que Deus já providenciou, o Senhor Jesus Cristo. Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. É através dele que os nossos pecados são lavados, quando nós confessamos o nosso pecado e confiamos no seu poder. Quantas pessoas estão aqui hoje à noite dizendo: pastor, eu não sou crente em Jesus Cristo,
mas eu sei que eu preciso dele. Eu já tentei religião. Nós temos uma pessoa que frequenta essa igreja, já estudou todas as religiões antes de chegar aqui. Você pode estudar a religião que você quiser, ninguém será salvo dessa forma, apenas confiando no sangue de Jesus Cristo. Você está aqui esta noite, pastor, eu não sou crente, mas eu quero abrir o meu coração e receber Jesus como meu Salvador. Eu quero ter o meu problema principal resolvido hoje à noite. Levanta bem alto a sua mão e abaixe onde você está neste auditório e eu vou orar por você. Se você estiver na galeria ou aqui embaixo, dê um sinal com a sua mão e eu vou orar por você. Alguém que está aqui excluído, afastado da igreja, tomando a decisão hoje à noite de regresso à comunhão, levanta bem alto a sua mão e abaixa. Deus te abençoe, filha. Pode abaixar a sua mão. Há uma segunda pessoa aqui hoje à noite dizendo assim: eu quero voltar à comunhão da igreja. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Eu sei que eu estou perdido e a única forma de eu ser salvo é confiando no substituto que é o Senhor Jesus Cristo. Levanta bem alto a sua mão e abaixe. Onde você está, eu vou orar por você. Pode abaixar lá na galeria também, já vi sua decisão.